Pessoal, boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Hoje eu vim conversar com vocês sobre depressão e ansiedade. Como combater a depressão e a ansiedade, né? Eu não venho aqui com uma fala científica explicando todos os detalhes da depressão, da ansiedade, porque isso é uma parte médica. Eu nem tenho capacitação para isso. Mas eu venho enquanto paciente tá colocando essa questão. Em todos os meus vídeos, se você perceber, eu sempre rodeio um assunto e caio num ponto em comum. Esse ponto em comum é Jesus Cristo, né? Porque é nele que está toda a solução para os nossos problemas, né? Ele é a solução dos nossos problemas. Mas, enfim, para muitas pessoas, só a fé não basta. Então, a gente precisa explicar o porquê que o caminho que é Jesus é tão importante, né? Eu venho aqui enquanto paciente depressiva, né? Eu já sofri de depressão. E a depressão, ela é uma tendência que ela vai e volta na vida da pessoa, né? A pessoa, quando ela tem essa tendência depressiva, ela tem os picos. Então, a depressão vai e volta. A ansiedade caminha com a depressão. Então, primeiro a pessoa é acometida pela ansiedade e depois pela situação da depressão, né? A ansiedade é aquele desespero, aquele pânico, aquela situação que a pessoa sai do eixo dela, né? Ela fica quase que fora de si, né? Ou ela é cometida pelo medo ou pelo pânico, né? E depois dessa fase de ansiedade, ela cai num estado de depreciação. Então é como se o íntimo dela tivesse caindo num abismo, depreciando, né? Ela vai como se ela caísse num abismo infinito, né? E quanto mais depreciada, fica mais difícil para ela voltar à tona, né? Ela vai mergulhando naquele profundo, aquele infinito de tristeza, né? É um estado de tristeza profundo que já foge ao controle dela e ela já fica difícil voltar. Toda enfermidade, pessoal, requer um médico. Então, se você se vê acometido de ansiedade e está caminhando para um estado de depressão, você precisa procurar um médico, né? Deus fez um médico para a gente estar realmente recorrendo a ele. A Bíblia fala que a gente tem que honrar o médico, né? A medicina, ela nos ajuda. Eu, por experiência própria, eu procurei vários apoios alternativos e paliativos, né? Florais, terapias, não desmerecendo o trabalho desses profissionais, o esforço deles, mas para mim não surtiu efeito nenhum. Pelo contrário, eu me senti pior. Mas o que me ajudou já de início foi fazer o tratamento médico. Então, quando eu me vi em estado de depressão, eu comecei o tratamento com a psiquiatra, né? Um tratamento psiquiátrico. E
o psiquiatra, ele passa um remédio porque de fato aquilo começa a interferir no corpo e a gente precisa. A ansiedade, ela gera ali uma situação, eu não sei explicar, hormonal, isso aí é o médico que sabe, mas enfim, você precisa ali se acalmar. E o uso do medicamento naquele momento vai ajudar bastante, né? a cada Existem aí diferentes tipos de depressão e é a medicina que sabe explicar isso certinho, mas para cada pessoa, para cada caso é um medicamento diferente e para cada situação, né? A depressão, ela tem picos e tem a angústia, ela surge em picos. Pode ser uma situação que puxa o gatilho, pode ser uma hora do dia. Quando virava da tarde para a noite, era um momento que eu tinha o pico de angústia. Naquele momento parecia que eu ia enlouquecer, né? E aí à noite eu entrava em pânico para dormir. Então o medicamento me ajudou muito, né, de início. E depois você passa a ter algumas medidas que podem te ajudar até a diminuir o uso da medicação e fazer coisas para que você se sinta melhor. Mas enfim, por que que eu falo isso? Que primeiro é importante procurar o médico. Quando eu me vi acometida pela depressão, que puxou o gatilho foi a perda do meu pai, ele faleceu e aquilo para mim estourou junto com outras questões. Quando eu procurei a psiquiatra, né, que eu já havia procurado várias medidas e não surtiu efeito, eu fiz uma pergunta para ela: por que que dá depressão na gente, né? E ela me deu a resposta mais óbvia possível, mais assim, parece uma resposta boba, mas ela me deu a resposta que eu precisava para eu entender e para eu mudar a minha vida, né? Ela olhou para mim e falou: alguma coisa na sua vida tá errada, né? Então ela me fez entender o que puxa o gatilho da depressão. Nós estarmos vivendo fora daquilo que o nosso íntimo precisaria viver, né? Às vezes a pessoa ela tá numa situação ali que tá fora do eixo dela, que de alguma maneira desagrada a pessoa, às vezes até de maneira inconsciente, né? E ela precisa buscar dentro dela o tipo de vida que ela vive e ver se está adequado para o íntimo dela. Então, a resposta que a médica me deu foi a chave para me ajudar. E aí eu passei a fazer uma coisa que eu aprendi desde criança no catecismo da Igreja Católica, que a Igreja Católica é muito pertinente em ensinar isso. É uma coisa que chama exame de consciência, tá? Desde pequeno a gente aprende a fazer esse exame de consciência, tá? É buscar dentro de si todas as nossas ações, o que a gente faz, se está de acordo com o que é correto, se está de acordo com o estilo de vida que a gente vive, né? O que a gente acredita e principalmente se está de acordo com Deus, né? E aí chega um ponto na sua vida, no seu exame de consciência, que você fica numa incógnita. Então, você entra em conflito naquele momento. Por quê? Porque existem acontecimentos na sua vida e no seu ser que você é de determinada maneira, que ali não está de acordo com o que você acredita, com aquilo que é ensinado para você, com aquilo que
A Bíblia te ensina, aí você chega num limite. Dali você precisa continuar com Deus, porque o limite da razão parou ali. Dali para frente você precisa se encontrar com Deus. É nesse momento que chegou na minha vida que eu tive que encarar a Jesus Cristo e conversar sério com Ele. Eu e Ele, em comunhão com Ele. E precisou no momento em que eu não me aceitava, Ele conversar comigo e me ensinar a me aceitar. É uma situação bem complicada. Tem um momento da vida da gente que a gente vê o fim da linha da razão. Agora vai pela fé. Agora é na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Então chega um momento que a gente entra num patamar de uma incógnita na nossa vida. Pode ser qualquer situação que você esteja. Vai ter um momento que você vai precisar ter essa conversa com Jesus Cristo. Você vai precisar no seu íntimo sentar você e ele conversar. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, né? E eu fazia esses momentos, eu comecei a exercitar isso no momento em que eu estava bem e no momento que eu estava em desespero. No momento que eu estava em desespero, eu pedia para ele me consolar. Porque a depressão, você se vê sozinho, porque as pessoas não veem a sua depressão e elas não conseguem te ajudar. E você nem pode requerer isso delas, porque é algo que elas não enxergam. Não é uma dor na carne, é algo muito mais profundo, é algo doloroso, que às vezes uma conversa amiga faz com que a pessoa volte a si. Uma conversa sim, mas não é todo mundo que tem esse poder dessa conversa, né? Eu aprendi a lidar porque eu já cuidei de pessoas, de pacientes psiquiátricos, tá? Eu cuidei assim no convívio na minha casa de pessoas que têm problemas psiquiátricos. Então aprendi a lidar e a conversar de maneira que ajudasse aquela pessoa a ir voltando à tona e voltando daquilo que ela vai mergulhando naquele profundo de tristeza. Mas eu nem sempre tive ajuda das pessoas em relação a isso. Mas Deus não me abandonou. Ele não abandona a gente. Então, eu tinha esse diálogo, essa conversa, e nos momentos de desespero, eu pedia para ele me acudir, para ele me ajudar. Mas o Espírito Santo vem, ele conforta a gente, né? O Espírito Santo, ele vem visitar o nosso íntimo, né? Ele vem acalmar. E eu falo, enquanto católica, né, que Nossa Senhora, ela veio me visitar em momentos de pico de desespero. Ela me visitou umas 2 ou 3 vezes. Eu senti a presença dela me acalmando naquele momento. Aí naquele momento eu pude descansar em paz. Então é um testemunho que eu dou de fé, sem ferir a religião de ninguém, mas é um testemunho que eu dou de fé, né? Você pode não acreditar, né? Mas quando você se vê doente, saiba que vai ter lacunas no labirinto do seu íntimo, que é só Jesus Cristo que pode visitar. É só Jesus Cristo que pode te compreender e é só Ele que pode ir lá te buscar. Imagine que quando você está deprimido, num grau que você está totalmente perdido, você está perdido no seu íntimo, num labirinto
de emoções, de desespero e de pânico no seu íntimo, que não vai ter remédio, não vai ter médico, não vai ter pai, mãe, amigo que possa ir lá te resgatar. Só Jesus pode entrar lá no seu íntimo e chamar você pelo seu nome, te puxar e tirar você daquela situação. Só Ele, tá? Só Ele pode fazer isso. Pela pessoa que está num estado deplorável. É claro que a medicina é preciso, às vezes um remédio forte é preciso para acalmar se a pessoa entrar num surto. Não basta você dizer para ela, você tem que ter fé em Deus, não é isso. Ela precisa do médico, ela precisa do medicamento, sim. Conforme quando ela tiver na lucidez dela e ela tiver bem, você começa a conversar e você passa então a, a clarear para ela que ela precisa buscar a Deus e permitir que Deus habite, visite o íntimo dela, né? Por que Jesus fala, eis que estou à porta e bato? Quem abrir, eu entrarei, né? E cearei com ele, ele comigo. Esse cear é você trocar, é compartilhar com Jesus tudo que você sente. Ele sabe, ele é Deus, ele sabe. Mas você tá ali explicitando a confiança que você tem nele, porque tem uma coisa que chama livre-arbítrio que Deus nos deu. E por conta do livre-arbítrio, ele não se apodera de você. Deus não se apodera de você. Ele bate para entrar, né? O que se apodera dos outros vem do maligno. Deus não. Ele bate, ele quer ajudar você, mas ele bate. Se você não abrir a porta para ele, ele não vai entrar. Às vezes as pessoas querem receber as dádivas de Deus e não pedem. Se Deus quisesse me dar, ele dava. Ele sabe que eu preciso, ele sabe. Mas ele te deu o livre-arbítrio. Ou você tenta viver do seu jeito, de qualquer jeito, sozinho e se mata sozinho, sem contar com a ajuda dele, ou você entrega tudo na mão dele e fala, toma conta da minha vida e vamos embora. É o Senhor que manda, é o Senhor que decide. Mesma coisa é o nosso íntimo. Então, quando você passa a deixar ele administrar o seu íntimo e permitir com que ele vá te ensinando a lidar consigo mesmo, que foi o meu caso, eu precisei que ele me ajudasse a lidar comigo mesmo, que nem eu me entendia. Então ele foi me ensinando dia a dia. E Deus fala com a gente pela palavra, ele fala com a gente através de uma pessoa, ele fala com a gente pelo Espírito Santo no íntimo da gente, ele acorda a gente de madrugada, inspira a gente. Deus fala com a gente de diferentes formas, mas você entende quando ele fala com você. Ele não te deixa sem resposta, né? Então você começa a trocar toda a sua intimidade e falar para ele tudo que você sente. Tudo, absolutamente tudo. Eu falo para Deus tudo que eu sinto. Ele sabe tudo que se passa. Mas se alguém me magoa, ou se eu falo alguma coisa para alguém, eu peço perdão para ele. Enfim, tudo que se passa comigo, eu vou conversando com ele. Em silêncio, abandona-te ao Senhor. E aí ele vai revelando para mim e vai me ajudando, às vezes a lidar com uma pessoa assim, a lidar com outra pessoa assado, enfim, ele vai me mostrando. Às vezes ele acorda no meio da noite, você precisa fazer tal coisa, né? Eu sou professora, então precisa fazer tal coisa com tal aluno, né? Presta atenção nisso aqui que está acontecendo com essa criança, presta atenção em tal coisa, ou você precisa fazer. Ele vai orientando,
Mas por quê? Porque eu entreguei nas mãos dele a administração do meu íntimo, das coisas que eu faço. Então tá tudo nas mãos dele, né? A, Quando você passa, então, a entregar nas mãos dele, ele vai provendo situações que vão ajudar você a melhorar. Ele vai provendo ali a ajuda médica, ele vai provendo onde ele vai encaixar você. Por exemplo, quando eu trabalhava em comércio e aí eu me vi desempregada e logo desencadeou a depressão. E depois que eu tive esse encontro com Deus e fui, né, ele foi me ajudando a aí eu me aceitar, eu me conhecer, logo ele abriu uma porta para eu trabalhar em creche, né? Então eu trabalhei 4 anos em creche, né, com criança, e dali eu segui minha carreira para a sala de aula, né? Então eu trabalhei com criança desde da tenra idade até, né, os 10, 11 anos, né? Uma experiência muito valiosa. E lidar com crianças me fez bem, né? A criança tem aquela energia pura, positiva, que é, é, tirava de mim, né? Toda a negatividade da depressão e foi me curando. Então Deus abriu uma porta para mim para eu melhorar trabalhando, né? Então ele sempre vai adequar a vida da pessoa. A cura da depressão, ela não depende só do remédio, ela não depende às vezes só de uma palavra, é todo o estilo de vida que precisa ser transformado ali, né? Ela envolve toda uma situação que precisa ali que Deus vá remanejando, vá cuidando, vá ajudando aquela pessoa até ela ir, ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, enfim, tudo na administração dele. E aquilo é o que ajuda a pessoa. Então, eu venho aqui, claro, primeiramente pregar a importância, né, que o porquê que você precisa confiar em Jesus Cristo, porquê que ele tem que ser o Senhor da sua vida. Sempre, em tudo que eu falar, eu vou cair nesse ponto. Mas saiba que ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor dos médicos, dos professores, enfim, dos terapeutas. E ele vai adequando a sua vida, tá? Ele vai fazer uma consultoria na sua vida. Ele vai fazer um processo de mudança na sua vida. Quando você começar se você abrir o seu íntimo e começar a conversar e ir trocando com ele, por que isso, por que aquilo, por que eu sou assim, ele vai revelando para você as situações da sua vida, todos os problemas, o porquê que tudo acontece, e ele começa a fazer adequações na sua vida. É impressionante. O trabalho que Jesus faz na sua vida é um trabalho de mestre. Tá? Ele vai fazendo adequações. E não pense assim, eu vou encher o saco de Deus. Não, Deus me deu inteligência e tudo para eu caminhar. Eu tenho que me virar. Eu vou ficar, que vergonha. A Isabela tá louca de falar isso. Eu vou ficar enchendo o saco de Deus por causa de tudo. Encha o saco dele por causa de tudo. Porque no fim você vai ver que você precisa dele para fazer tudo. Deixa ele administrar a sua vida. É a melhor coisa que você faz. É a melhor coisa ele administrar a sua vida. Ele faz adequações, é uma coisa impressionante. Tudo que ele faz para você é muito bom. E é um processo longo que ele vai te ensinando, vai negociando, você vai vivendo, vai aprendendo com ele, é muito bom. Porque a gente,
A Bíblia fala que o orgulho é o princípio de todos os males, né? A gente não pode ter orgulho e achar que é o máximo nas coisas, não, né? A gente não é nada perante Deus, é ele que sabe, porque ele vê o que a gente não vê, ele sabe tudo, ele tá à frente de tudo. Essa comunhão que a gente precisa ter com Jesus, né? Não basta ir lá e comungar lá o corpo de Cristo, né? Eu falo em relação aos católicos, mesmo os evangélicos têm a Santa Ceia, enfim. Mas vamos dizer, não basta a comunhão com Jesus. É claro que o corpo de Cristo é imprescindível na nossa vida, mas essa comunhão é aquela comunhão no Espírito que ele vem, essa ceia com Jesus, é essa administração que ele faz na nossa vida, né? Que ele começa a transformar a nossa vida, ele vai abrindo portas, ele vai desvendando mistérios que a gente não entende, ele começa a revelar o porquê das coisas, ele vai plantando coisas no nosso coração, ele vai ensinando, enfim, ele faz um trabalho maravilhoso de administração do nosso ser. E a gente, quanto mais delegar a ele o poder dessa administração do nosso ser, melhor a gente vai se sentindo, tá? Melhor a gente vai se sentindo. Não importa o que as pessoas pensam de você, importa como você se sente, né? Vão falar, a Isabela tá falando, ela acha que ela é tão boa, uma baguá, tá aí, tem dívida para pagar, tem coisa, é só uma professorinha lá, tanto faz, anda lá no carro velho, o que ela quer falar? Gente, não importa, eu tô feliz com o carro velho que eu ando, eu tô dentro de mim, eu tô em paz, porque eu me sinto em paz com Deus. É isso que é importante. Não importa, como eu falei no vídeo passado, né? A gente não tem que querer aparecer para os outros. Que se dane os outros, eu não tenho nada, eu não venho aqui para agradar ninguém, eu não tenho que agradar ninguém, eu não sou obrigada a agradar ninguém, né? Eu tenho que estar em paz com Deus. Eu tenho que procurar fazer o bem para as pessoas, não ficar agradando, né? Eu não tenho que agradar ninguém, fazer gracinha para ninguém, né? Eu tenho que estar em paz com Deus e eu tenho que procurar fazer o bem para as pessoas, né? Fazer o bem para as pessoas, daquilo que Deus vai me delegando e daquilo que eu posso me esforçar cada vez mais em fazer a exemplo de Jesus, cada vez mais seguir a Jesus, procurar ser como ele foi, como ele é, né, até hoje, né? Jesus vive, ele é vivo, né? A gente, enquanto católica, eu falo que a cruz, ela é para lembrar da nossa salvação. A cruz é muito importante, que ela lembra a nossa salvação, ela é a nossa esperança, né? A nossa alegria de viver. E a gente sabe que Jesus venceu aquela cruz, que ele é vivo, né? Então, isso é muito importante pra gente, tá? Enquanto professora, eu falo pela fé? Sim, porque eu só sou professora porque Deus me colocou lá, né? Foi pela vontade dele eu estar lá. E eu fico a cada dia, ficava em sala de aula, dava aula a cada dia pela vontade dele. Porque se não é ele me mantém em pé lá e me dá estrutura, eu não ia ficar um minuto, né? Tenta ficar numa sala de aula, lá com a cara e a coragem, só com um livrinho de Piaget, só com ideinha de Emília Ferreiro, para ver se sobrevive lá 5 minutos na sala de aula. Você tá lá porque Deus quer. Todo professor está na sala de aula, mesmo que ele não tenha nem consciência disso. Ele só está na sala de aula porque Deus colocou ele lá.
e Deus age nele, né? Um dia ele vai ter consciência disso, senão não sobrevive. Então, Deus delega as coisas para aqueles, quem ele quer, ele vai adequando conforme o que ele quer, porque Deus colhe onde ele não plantou. Então, às vezes você pensa, nossa, eu quero fazer tal coisa, eu quero ser tal coisa, eu fazer. Aí você acha, eu acho que eu não tenho capacidade, mas não é você, não tem mesmo. Quem vai te dar é Deus, é Ele que tudo você pode naquele que te fortalece, é Ele que vai te dar capacidade. Mas você peça para Ele. Mas pode ter certeza que, querendo ou não, Ele vai colocar você no que Ele quiser. Você vai trabalhar no que Ele quiser. Você querendo ou não. Quando eu comecei a dar aula, só chorava. Eu chorava, me tira daqui, me tira daqui. Eu ia embora no ônibus todo dia chorando, me tira daqui. Eu fiquei horrorizado com o ambiente da sala de aula. Eu falei, meu Deus, eu trabalhava em creche, era um ambiente totalmente diferente. Mas eu podia chorar o tempo que fosse. Ele não me tirou, você vai ficar aí e acabou. Você tem que fazer o que eu mando e acabou. Mas é isso que realmente me faz bem, né? Uma coisa é você chorar de manha, outra coisa é você chorar de desespero, tá? Confie em Deus, porque às vezes no começo da mudança da sua vida, você pode até chorar fazendo manha, mas aquilo que ele delegou a você sempre vai ser o melhor. Então confie em Deus. Tenha essa certeza na sua vida. Tenha essa confiança em Deus, que você dificilmente vai ser acometido pela ansiedade e depois pela depressão, tá? Então, confia em nosso Senhor Jesus Cristo, e se você está sofrendo como muitas pessoas hoje estão sofrendo, procura um médico, procura o apoio do médico. Você precisa de um tratamento, sim, precisa da medicina, sim. Escuta o que o médico te fala, ele vai orientar, pergunta para ele, né? Ouve o que o médico fala, ele vai esclarecer coisas para você, que você precisa saber o básico. Você precisa sim buscar o médico, mas nos seus momentos que você tiver em desespero, clama a Jesus Cristo. E nos momentos que você tiver com a consciência mais tranquila, sem ansiedade, começa a ter essa conversa com Jesus Cristo, essa troca, esse exame de consciência, essa busca em Deus, que Ele vai te ajudar. É um processo, tá? Porque o médico, ele não vai curar a tua depressão. Ele vai te ajudar a controlar, tá? Mas ele não vai curar. Quem vai curar a tua depressão é Jesus Cristo, através do processo que ele vai iniciar na sua vida, né? Transformando a sua vida e o seu íntimo, até que a sua vida esteja de acordo com o seu eixo, com o seu íntimo, e você em paz com ele, tranquilamente, porque você confia na administração dele e tá em paz com Deus, tá bom? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.